Ok, vamos continuar. Mishnah Gimel, Perek, primeiro Perek, Masechet Brachot, Mishnah Gimel. Terceira Mishnah. A gente acabou de falar na primeira e na segunda Mishnah o tempo do Kriyat Shema, tanto de noite como de dia, qual é o tempo, quando a gente faz. Agora, como a gente deve ler, qual é o estado que a gente deve estar quando a gente lê. Bet Shammai Omrim Ba'erev Kol Adam Yatu Veikam Boker Yamdu. Bet Shammai é da opinião que à noite a pessoa deve deitar ou se inclinar e ler. O Vaboker Yamdu, e de manhã ela deve estar de pé quando ela lê. Por quê? Shenemar o Veshor Becha o Komecha. Está escrito quando você estiver deitado, quando você estiver em pé. Então, Bet Shammai aprende que é quando deitado, à noite tem que ser deitado e de manhã você tem que estar de pé. O Bet Hillel Omrim Kol Adam Shenemar o Velech Techav Aderech. O Bet Hillel fala, não, qualquer pessoa pode ler do jeito que seja. Sentado, deitado, em pé, andando. A Gemara tem algumas restrições, fala que não pode ser deitado para cima nem para baixo, aí não pode estar andando no primeiro passur para ter como kavaná. Mas além disso, qualquer jeito que você está é permitido. Porque está escrito Velech Techabaderech, como você estiver andando no seu caminho, você vai ler. Então, do jeito que você esteja. Se é assim, por que está escrito o Veshor Bechav Kumecha para Bet Hillel? O que eles aprendem com isso? Eles aprendem para isso o horário. Besha'ah shebnei Adam shorvim, Besha'ah shebnei Adam umdim. Eles aprendem que você deve ler no horário de levantar e no horário de deitar. E, como a gente falou nas Mishnot passadas, a gente definiu os horários que deve se ler. Amar Abitarfon, Rabitarfon traz um acontecimento para ilustrar. אני הייתי בא בדרך והיתיתי לקרות כדברי בית שמאי וסיכנתי בעצמי מפני הניסים. Eu estava andando no caminho e eu me curvei para ler conforme a regra de Bet Shammai, conforme o Bet Shammai falaram. Rabi Tarfon era da casa de Shammai, ele estava seguindo Beit Shammai. E ele falou, e já que eu estava no meio do caminho, era de noite, eu me deitei, eu fiquei em perigo por causa dos listim, né, das pessoas que vêm e sacam e roubam, né, roubam os viajantes. Amruló, o Sahamim falando para ele, Alahá é como Bet Hillel, que dai aita lachuv beatzmach, realmente era preciso você ter se trabalhava sobre isso. Se você tivesse acontecido alguma coisa com você, isso ia ser tua culpa, Rabi Tarfon, porque porque você transgrediu as palavras do Bet Hillel, você foi fazer exatamente com Bet Shammai, e para fazer com Bet Shammai você ficou em perigo, portanto, se acontecesse alguma coisa, estava em sua responsabilidade. Porque Allah é como Bet Hillel. Então, aqui o terceiro Perek, o terceiro Mishnah fala como você lê. Mishnah 4. Bashachar mevarech shtaim lefanel ve'achat lechareia. Tem brachot no Kriyat Shema, a gente faz brachot antes e depois do Kriyat Shema. Quantas brachot a gente faz? De manhã nós fazemos duas brachot antes do Kriyat Shema e uma depois do Kriyat Shema, ou vaerev, e à noite shtaim lefanea ou shtaim lechareia. À noite a gente faz duas brachot antes do Kriyat Shema e duas depois do Kriyat Shema, né? Echat arukah ve'echat kitzara. Agora ele fala das que vêm antes do Kriyat Shema, daquelas que vêm antes do Kriyat Shema, uma delas é arukah e outra é kitzara. Arukah significa que você inicia e termina com Baruch Atah Hashem. E Ksará significa que você só termina com Baruch Atah Hashem. A diferença de uma brachá comprida e uma brachá curta. A brachá comprida você inicia e termina com Baruch Atah Hashem. A brachá curta você só termina com Baruch Atah Hashem. E portanto, tanto de dia como à noite, nas duas brachot anteriores, que é a Ma'ariv Aravim à noite
e Yotzeror de dia, a gente começa e termina com Baruch Hashem, mas a segunda brachá a gente não começa, é Avat Olam, a gente não começa com Baruch Hashem, a gente somente finaliza com Baruch Hashem. Ok? Então aqui a Mishnah, entre parênteses, aproveita para dar uma regra geral sobre brachot. Makom she'amar le'arich eino rashai lekatzer. Lekatzer eino rashai le'arich. Um lugar que disseram para você fazer uma bracha comprida, ou seja, no começo e no fim, Baruch Hashem, você não pode diminuir, você não pode fazer só no fim. Daí falei como Chachamim instituíram a bracha. E o contrário também, um lugar que é só no final, você não pode fazer no começo também. Lartom, um lugar que falaram que é para Lartom, Enor Ashai Shelo Lartom. No final, um lugar que falaram que você tem que fazer o Baruch Hashem no final da bracha, né? Porque tem bracha que você faz uma bracha comprida, começa Baruch Hashem, etc. e termina sem Baruch Hashem. Só faz uma bracha comprida sem uma finalização. Tem outras que você faz uma bracha comprida e você termina Baruch Hashem Mekadesh Shabbat, por exemplo. Então, Lartom é que você finaliza. Então, Lartom, um lugar que falaram que você deve finalizar com Baruch Hashem, Enor Ashai Shelo Lartom, você não pode fazer o contrário, não pode não terminar com Baruch Hashem. E num lugar que falaram Shelo Lartom, lugar que falaram que você não deve fazer Baruch Hashem no final, Enor Ashai Lartom, você não pode sim fazer, certo? Tem que fazer as brachot do jeito que Tiv'u Chachamim, do jeito que os Chachamim instituíram. Assim que nós devemos fazer as brachot. Mishnah Rei. Mazkirin Yetziat Mitzrayim Balelot. A gente se lembra de Yetziat Mitzrayim à noite. Nas noites, durante as noites. Amar Abelazar Ben Azariah. Hariani Keven Shiv'im Shana. Eu sou uma pessoa de 70 anos. Abelazar Ben Azariah falou. Eu nunca vi nenhuma fonte para aprender que você deve fazer Kriyat Shema durante a noite. Até que veio Ben Zomá e ele trouxe um pasuk. Você deve lembrar da saída do Egito todos os dias da tua vida. As palavras do pasuk dizer que você deve lembrar durante o dia de Yetziat Mitzrayim. E Kol Yemei Chayecha, está escrito Kol no começo, vem acrescentar uma coisa. O que? A noite. O Ben Zomá fala. Então, o Rabi Elazar Ben Azariah, ele viu que dessa drachá você faz à noite. Chachamim Omrim, Chachamim não, essa drachá não dá para aprender que faz Yetziat Mitzrayim à noite. Porque Yemei Chayecha Olamazé, Yemei Chayecha, ele está referindo este mundo, né, esta época. O Kol está vindo incluir que mesmo depois da chegada de Mashiach, nós continuaremos falando sobre Yetziat Mitzrayim. E não é que Chachamim discutem que você deve fazer Yetziat Mitzrayim à noite. Todo mundo concorda que deve ser dito Yetziat Mitzrayim à noite. Inclusive a gente fala o Vayomer, né, o terceiro Perek do Shema, também à noite, mesmo que esse Perek do Shema, essa terceira parte do Shema, ela principalmente vem falar sobre a saída do Egito. A gente também faz ela à noite porque a gente deve lembrar toda noite e todo dia a saída do Egito. Agora, Chachamim, eles não sabem, não tem um pasuk da onde tirar essa lei, porque eles acham que esse pasuk deve ser usado para uma outra lei. Ok? Então aqui está o fim do primeiro Perek. No próximo vídeo a gente vê o segundo Perek.